Agora, a paz do Senhor, meus irmãos. E eu não sei lidar com essas coisas, não. Na minha época era com cabo, assim, ó. Era só começar a falar. Estou muito feliz mesmo, de ter essa oportunidade. Quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui, pelo sopro de vida, por nos trazer de tão longe, né, Preta? De tão longe para esse lugar, essa casa que nos acolheu, essa casa que hoje é a nossa casa. E faz um ano que eu estou aqui, faz um ano que Curitiba me acolheu, faz um ano que Maná me acolheu. Sou muito feliz por isso, muito grato. Já peço aos irmãos que abram vossas Bíblias no segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 14, e apenas ele. Segundo Reis 5, 14. Foi até o rio Jordão e mergulhou nas águas 7 vezes, conforme as palavras do homem de Deus, e foi purificado. Depois do 7º mergulho, viu que a pele do seu corpo estava completamente limpa, sem nenhum sinal de lepra, como de uma criança. Há muito tempo atrás, irmãos, eu conheci uma pessoa que era totalmente avesso às coisas de Deus. Totalmente avesso a tudo que dizia respeito à palavra, que dizia respeito à santidade, que dizia respeito à salvação. Era uma pessoa que não tinha o Espírito Santo, que não tinha Deus, que na verdade nem acreditava em Deus. E o tempo foi passando e seus pais foram criando da maneira em que achava que era o correto. Obrigado, irmã. E Deus foi tendo misericórdia daquela alma. Cresceu num terreiro de feitiçaria, cresceu no momento em que, para ele se sentia incomodado, ele se sentia triste com aquele ambiente, mas ele era levado. E não achava aquilo interessante, mas a mãe mandava. Então foi crescendo e crescia com a palavra de que, cuidado, Deus vai te pegar. Não faz isso, que Deus vai acabar com você. Então ele cresceu com um sentimento de revolta contra Deus, um sentimento que era negativo, era algo que o seu semblante era pesado, suas atitudes eram atitudes obscuras, se envolveu então com pessoas de má influência, com pessoas que praticavam o mal, e o ser humano é fruto do meio em que vive, sempre. Então ele passou a praticar o mal. Ele passou a se envolver com drogas, passou a cometer pequenos furtos, passou a traficar. E passou a odiar o crente. Passou a odiar a Deus, um Deus que ele nem acreditava. Mas aí eu me pergunto, como ele não acreditava e odiava? Você tem que ter um sentimento por algo em que você sabe que existe. Era um pouco controverso, mas era o que ele pregava. Então, o tempo passou, se envolveu com outras pessoas, cresceu, se formou, virou um adulto, um homem inconsequente e muito mal. Passou por um tempo, juntou-se com uma pessoa, não deu certo, conheceu uma outra pessoa, em que mostrou para ele o verdadeiro caminho. Mostrou para ele quem era Deus de verdade. E com muita relutância, com muito problema, eu digo, ele ia até proibindo sua esposa. No momento companheira, né? Não tinha casado, pois ele não tinha compromisso com nada, e nem com ninguém, nem consigo mesmo. Então, ele teve um filho. Essa criança nasceu perfeita, essa criança nasceu linda, essa criança nasceu cheia de vida, essa criança nasceu transpirando alegria e trouxe alegria para aquela casa e para aquela família de uma maneira que ele nunca tinha sentido. Mas, para ele era apenas coincidências, apenas coisas mundanas, apenas coisas do dia a dia que todo mundo pode usufruir, que todo mundo pode gozar. Só que a companheira era crente.
a companheira estava desviada por causa dele. E ela começou a querer ir para a igreja. E ele disse, não vai. Vai fazer o que lá? E ela, tá bom, não vou. Mas também não vou ficar com você nesse momento. E das 7 da noite, às 9 horas, ela passava trancada no quarto, orando e escutando o louvor. Por que então ficar em casa? Por que não deixar ela então, já que ela não fica? Por que não? Então, ela passou a frequentar a igreja próxima, se eu não me engano, uma Assembleia de Deus. E era engraçado. Todos os dias, todas as noites, as luzes da rua, perfeitas, acesas, com tranquilidade. Chegava no domingo, às 18 horas, todas as luzes apagavam da rua. Era um lugar escuro. Ela tinha que passar por ali. Era caminho, era o único caminho que tinha de acesso à igreja. Com uma criança pequena. Começou a surgir um sentimento ruim, de falar, que tipo de homem que esse cara era? Que tipo de homem eu era? Que deixava sua esposa e seu filho no escuro. Ele passou a levar até a porta da igreja e voltava. Chegava às 21 horas, ele ia buscar. E na segunda-feira à noite, todas as luzes da rua estavam acesas. Na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo apagava. Isso foram por 2 longos meses. Começou a ficar cansativo de ir e voltar. Um dia ele ficou na igreja. E falou até que é legal. E para honra e glória do Senhor, hoje essa pessoa está aqui. Sou eu. Através do meu filho, através das orações da minha esposa, eu conheci aquele que me criou. Eu conheci aquele que morreu na cruz por mim. Pela misericórdia de Deus, através do Espírito Santo, usando a minha esposa, que está ali, sentadinho. Hoje eu sirvo ao Senhor. O texto que eu li se refere a Naamã. Naamã, um homem muito forte, muito inteligente, muito bem colocado na sociedade, pois ele era comandante do exército da Síria. Ele era o homem de confiança do rei. Ele era uma pessoa em que ele tinha todas as regalias naquele lugar. Naamã, logo após ter feito um grande ataque a Israel, naquela época era comum que, depois das guerras, das batalhas, havia a pilhagem. E o que era a pilhagem? A nação que tinha conquistado aquele lugar, ia lá, se apoderava da criação, se apoderava dos bens, se apoderava de joias e das pessoas, e de mulheres e de crianças, e fazia como escravos. Era muito comum. Uma menina que tinha entre seus 12 e 15 anos, foi pega como escrava e foi viver na casa de Naamã para servir a esposa dele. Ela ajudava os afazeres domésticos daquela família. E Naamã foi acometido por uma doença terrível, chamada lepra. Na época, matava. Todos aqueles que eram infectados com essa doença, com certeza morreriam. E Naamã, desesperado, não sabia o que fazer. E de repente essa menina de Israel chega e fala: se o meu Senhor fosse ter com o profeta que está em Israel, eu tenho certeza que o Deus daquele profeta o curaria. Naamã ficou pensativo, já tinha tentado de tudo, já estava à beira do desespero, por que não? Então foi conversar com o rei, com o seu rei, e este ordenou, autorizou que ele fosse até Israel. Redigiu uma carta dizendo que ele estaria indo até lá para ter com o profeta e que ele encaminhasse. O rei de Israel, ao receber Naamã e toda a sua comitiva, porque Naamã não foi sozinho. Ele tinha funcionários, ele tinha escravos, ele tinha um exército à sua disposição.
Quando Naamã chegou, aquele rei ficou desesperado, pois achava que o rei da Síria estaria procurando confusão novamente. Então o profeta Eliseu ficou sabendo daquilo e pediu então que Naamã fosse até ele. Naamã chegou e sedento, o profeta nem sequer atendeu Naamã. Mandou um servo até ele. Falou, meu senhor falou para você ir lá e dar 7 mergulhos no Jordão e que você vai estar, top. Naamã ficou revoltadíssimo. Como assim? Olha quem eu sou, olha de onde eu vim, olha tudo o que aconteceu, tudo que eu passei para chegar até aqui. E esse homem não vai sequer me atender. E dar 7 mergulhos no Jordão. Um rio que não tem nada de atrativo, um rio de águas turvas, águas barrentas, um rio que até cheira mal. Os rios de Damasco, da onde eu venho, são muito melhores, são muito mais limpos, são águas cristalinas. Por que eu não posso banhar-me lá? Tenho que banhar-me aqui 7 vezes. Não vou. Os servos de Naamã, consternados, preocupados, chegam e falam, Senhor, se o profeta te pedisse algo impossível, o Senhor certamente não faria para que o Senhor se curasse? Naamã ponderou, falou assim, então Senhor, são somente 7 banhos, 7 mergulhos, o que o Senhor tem a perder? E foi Naamã, nas margens do Jordão, o primeiro mergulho e nada aconteceu. O segundo mergulho, nada aconteceu. E assim foi no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto. E eu pergunto a vocês, e se Naamã tivesse desistido no 6º mergulho, já que nada teria acontecido? O que seria da vida de Naamã? Se ali ele tivesse desistido, virado as costas e falado, não vai acontecer nada, vou-me embora. Com certeza ele teria morrido dias depois. O que eu trago para vocês hoje é o tema do ano da nossa igreja. Permanecer e frutificar. Se Naamã não permanecesse na palavra do profeta, se Naamã não permanecesse ali, insistisse naquilo, o que teria acontecido com Naamã? Ele não teria gerado fruto que seria a própria vida. E no 7º mergulho, assim que ele entrou e ressurgiu, sua pele era limpa e clara como de um bebê. Hoje, eu estou aqui, mas já estive lá, perdido. Se minha esposa não tivesse permanecido, insistido na minha vida, eu não seria fruto da insistência dela. Por vezes, nós passamos uma semana totalmente difícil, totalmente atribulado. Segunda-feira já dorme mal, de domingo para segunda. Já acorda cansado, já acorda exausto, o chefe briga, o trânsito demais, pega essa 277 e não sai do lugar, fica ali meia hora parado, e o relógio correndo. Chega, o chefe já está com cara feia, o colega te faltou, você vai ter que fazer o seu serviço e o dele, e na terça é pior, e na quarta é pior. Mas ao fim de semana, no sábado, tem culto jovem. No domingo, tem culto da família. E aí você pode deixar todas as suas angústias ao pé da cruz. Você pode chegar e conversar e rever o amigo que você não viu a semana inteira. Louvar, adorar, entregar o seu culto para Deus. E todas as suas energias serão recarregadas. Permaneçam. Continuem firmes. Continuemos firmes. Dias difíceis chegarão. Dias piores do que esses com certeza virão. E se nós desistirmos? Você pode achar que não, mas tem pessoas que se espelham em você. Tem pessoas que só te observam. Ah, irmão Flávio, mas eu não faço nada. Eu não toco, eu não canto, eu não danço, eu não fico na porta. Não importa. Nós somos a imagem de Jesus Cristo.
Nós representamos alguém muito maior do que nós. Nós representamos um ser que deu a vida por nós no madeiro. Nós somos cristãos. Nós somos imitadores de Cristo. Cristo desistiu? Não. Nós também não temos o direito de desistir. Nós não temos o direito de parar. Nós não podemos parar. Permaneçamos. E vamos dar frutos, sim. Frutos, nossos filhos, nossos vizinhos, nossos amigos, uma pessoa no serviço que talvez você, numa grande empresa, você nem saiba o nome, mas ele está te olhando. E aí, se eu estou ali na minha casa, uma ruazinha em fundo, escuto a voz de todo mundo, que tipo de fruto, que tipo de árvore eu estou plantando à vista dos meus vizinhos? Se eu grito com os meus filhos, se eu grito com a minha esposa, se eu chego, estou escutando música secular, estou falando palavrão. Ué, mas não sai todo domingo de manhã para ir para a igreja? Que igreja que é essa? Representa o Cristo, representa o Maná, representa um Deus maior, representa uma instituição. Vamos permanecer e frutificar. Minha esposa lembrou de algo sobre o meu testemunho. Meu filho, falei que nasceu lindo, perfeito, mas quando ele dormia de um lado só. A cabecinha dele começou a ficar torta. Porque tinha até a moleira. A criança, quando nasce, tem a moleira. As mães são prestam mais atenção, os homens acho que passam até batido alguns. Mas as mulheres tomam muito cuidado com a moleira das crianças, e ajeita para lá, e ajeita para cá. E minha esposa ajeitava de um lado, e ele, segundos depois, já virava de lado. A cabeça dele ficou torta. Nasceu perfeita, mas ficou torta. Chegou um ponto em que os olhos estavam desalinhando. O olhinho esquerdo dele estava mais baixo que o direito. Parecia até aquele político lá, ó. Esse aí, Cerveró. Esse aí. Estava aparecendo. E a minha sogra, indignada com aquilo, foi procurar saber e descobriu que meu filho era portador de plagiocefalia. Tem um outro nome que eu já nem lembro mais. Plagiocefalia é alguma coisa. Onde tem a deformidade do crânio. E precisava de tratamento. Ele precisava usar uma órtese, que era um capacetinho, coisa mais linda, aquele capacetinho azul. Custava 15 mil reais, há 9 anos atrás. Eu, professor, viajava 80 quilômetros para ir para a minha escola. Ela babá, trabalhava de babá na prefeitura, pagávamos aluguel, já tinha Aninha já. Então já tinha 2 crianças para sustentar, mais aluguel e gasolina. E o meu salário ficava inteiro na BR. Inteiro. Ia pagar como 15 mil reais? Fizemos muitas coisas, fizemos muitos eventos. Entrava com 500 reais, saía com 200. Não sei como acontecia, mas a gente entrava com dinheiro e saía com menos do que tinha entrado. E então, a prima dela conversou com a cunhada da... E essa mulher entrou em contato com a Gabi e falou, o que está acontecendo? E eu falei assim, mais um curioso, né? Mais uma pessoa que vai só. E Gabi contou, e a pessoa cristã, eu ainda era ateu, eu ainda não acreditava em Jesus, não acreditava em Deus. Ela cristã, falou, Deus me incomodou, me manda os boletos que eu pago. Essa mulher pagou os 15 mil reais do tratamento do meu filho, sem nunca nos ver. Até hoje, ela não nos conhece pessoalmente. Ela mora em São Caetano, em São Paulo, lá na Grande São Paulo. Hoje nós estamos em Curitiba. Sei lá quantos quilômetros daqui até lá, dá um monte. Sabe, pastor, quantos dá? Até a nossa região ali já dá 300. Quase uns 600 quilômetros. Longe para danado, né? E essa mulher pagou, e eu falei para a Gabi, eu falei, pois ela é política. O que ela quer? Eu não vou votar em ninguém, não vou fazer campanha para ninguém. Essa mulher tomada do Santo Espírito de Deus, deu de dedo na minha cara. Esse é o Deus que eu sirvo. Tá bom. Então eu quero saber quem é esse Deus, então. E assim fui para a igreja, e lá tinha um contrabaixo encostadinho, não tinha baixista na igreja. E eu, abusado, falei, eu só fico aqui se for para eu tocar lá e comer o contrabaixo. Pois Deus foi indo, foi um homem na porta do meu serviço, falou, te vendo o contrabaixo, você paga quantas vezes você quiser, do jeito que você quiser.
comprei o contrabaixo. E o Espírito Santo falou para o pastor, e o pastor falou, você é músico, né? Eu falei, quem falou? Ele falou assim, o Espírito Santo. Eu falei, tá bom. E eu perguntei, não sei quem que é, mas tudo bem. E ele falou assim, vem fazer um teste. E fiquei ali 7 anos servindo naquele ministério, como baixista da igreja. Amém, meus irmãos? Não desistam. Pessoas dependem de vocês. Pessoas se espelham em vocês. Vocês precisam dar frutos. Os filhos de vocês contam com isso. Deus conta com vocês. Ele não precisa de nenhum de nós, mas Ele conta conosco. Amém?